libera esse ácido gástrico que nós temos, entendeu? Que é um ácido muito forte, mas muito forte mesmo. Aí o estômago então começa a trabalhar, começa a fazer o que as pessoas chamam de digestão. Ele começa a triturar, tal, desfazer aquele alimento, fazer separar e tal, fazer o trabalho. O estômago está ali. Quando ele acaba de fazer esse trabalho, vem um outro tipo de ácido para lavar o estômago, limpar, separar, deixar o estômago limpinho, preparado para a hora que você vai jogar alguma coisa lá. Tá? Então, 15 minutos depois que você come qualquer coisa, seu estômago começa a trabalhar. Tá? Então, veja só, se você belisca de 15 em 15 minutos, de tantas e tantas horas, automaticamente você está fazendo com que o seu estômago tenha esse tipo de atividade, esse tipo de trabalho. É tanto que a maioria médica, os médicos recomendam que você tenha 5 refeições por dia. Ou seja, que você se alimente de 3 em 3 horas. Que é um tempo suficiente para que o que você comer, o estômago venha, faça o trabalho dele e depois você volte a se alimentar sem prejuízo para você. Tá? Então, quem belisca o dia inteiro qualquer tipo de alimento, não vai ficar alimentado e ainda vai criar um problema gástrico. Vai criar um problema para si mesmo. Então, o ideal a mesma coisa é a palavra, irmão. Tem gente na igreja, tem gente cristão, crente, que tem 30, 40 anos de vida cristã e nunca, eu vou repetir, nunca leu a Bíblia toda nenhuma vez. Nunca leu nem o Novo Testamento nenhuma vez. Nunca leu livro nenhum da Bíblia nenhuma vez. Mas se você perguntar para ele ou para ela, se ele ou ela lê a Bíblia, ele fala que lê a Bíblia todos os dias. E lê. Só que dessa maneira que eu estou falando, ele belisca. Ele levanta de manhã e ele já fala, Deus me dá uma palavra. Leu aquele versículo, Deus. Se o versículo é bom, ótimo, Deus falou com ele. Se o versículo é ruim, Jesus, esse aqui não é para mim não. Esse aqui não, Senhor, eu acho que eu vou pedir de novo, né? Está entendendo? Então, tempo com a palavra de Deus. Crente, você precisa da palavra de Deus. Você precisa. Pega o livro de João, eu estou te ajudando aí. O livro de João. Pega o livro de João, o Evangelho de João. Começa a ler o Evangelho de João. Vários dias. Preocupa com quanto tempo você vai gastar para ler, não. Leia, vai lendo. Se você ler só um capítulo, leia um capítulo por dia. Se você ler só meio capítulo, leia meio capítulo por dia. Se você consegue ler o livro inteiro num dia, não tem problema não. Leia o livro inteiro num dia. Depois você passa para outro livro. Mas faça essa leitura. E se você fizer isso, olha, eu vou te falar por quanto tempo. Se você passar a fazer a leitura da palavra de Deus durante 21 dias consecutivos, você cria um hábito. Segundo os cientistas, qualquer hábito, bom ou mal, se cria ou se adquire depois de 21 vezes que você repete. E você consolida esse hábito, esse mau hábito, depois que você continua praticando ele por mais 21 dias. Ou seja, então em 42 dias, você cria e consolida um bom ou um mau hábito. Ou seja, se você, a partir de amanhã, você se levantar, eu sei que não vai ser fácil criar o hábito, às vezes um mau hábito é mais fácil de criar do que um bom hábito. Mas se a partir de amanhã você fala, não, eu vou seguir a sugestão do pastor, e eu vou pegar então o livro de João e vou começar a ler. Entendeu? Amanhã, depois da manhã, depois você vai criar um hábito. Depois você continua. 21 dias consegui ler a palavra de Deus todos os dias. Agora eu preciso manter esse hábito, então eu vou continuar mais 21 dias. Depois dos 42 dias, tenta ficar sem ler a palavra para você ver. Sai de casa sem ler a palavra para você ver o que acontece. Passa aquele dia sem ler a palavra para você ver o que vai acontecer. Você já teve essa sensação de que você saiu de casa
Gente, estou esquecendo de alguma coisa. O que eu estou esquecendo? O que está faltando? O que está faltando para mim hoje? O hábito da leitura. Porque o ideal é que você faça isso de preferência pela manhã. Que você tenha um tempo de leitura da palavra pela manhã. O ideal. Mas se você não vai criar esse hábito de manhã, eu, por exemplo, de manhã eu não consigo ter esse muito coisa, porque meus horários de levantar não são muito regulares. Né? Mas eu não passo sem ler a palavra do Senhor. Entendeu? Leio no computador, leio na Bíblia, quando eu não estou com a Bíblia na mão, estou com uma tela, alguma coisa lendo, entendeu? Mas lendo. Eu fiz um desafio para mim esses dias, que eu achei interessante, que eu vou ler o Novo Testamento em 30 dias. O Novo Testamento em 30 dias. Estou lendo uma média de 9 até 15 capítulos por dia para conseguir ler o Novo Testamento todo em 30 dias, ou seja, 21 dias nós estamos de jejum, eu vou gastar mais 9 dias além dos dias de jejum para estar fechando a leitura toda do Novo Testamento. Então, irmão, tudo é possível, só depende de nós, entendeu? E você só adquire conhecimento da palavra se você tiver a leitura da palavra constante, né? Por isso esse versículo que nós lemos em João 8, 31 e 32, que diz: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Eu sou discípulo de Cristo. Mas não permanece na palavra, não está lendo, não está estudando, não está focado na palavra, não tem o hábito, não tem esse bom hábito de ler a palavra. Então, como você afirma que você é de Cristo? Porque ele diz: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ponto final. Tá? Então, a minha sugestão para você nessa noite, com o primeiro hábito, é: leia a palavra, estude a palavra, memorize a palavra. Eu vou voltar com uma brincadeira aqui na igreja de memorização. Deixa eu entrar março aí, nós vamos voltar com uma brincadeira que a gente tinha aqui na igreja. De uma brincadeira, você memoriza um versículo e traz, e vamos ver quem é legal, né? Estimula a memorizar versículo da palavra, tá? Memorize a palavra. Irmãos, que bom! Olha, esse versículo me ajuda tanto, que é Romanos 8, 28. Como que me ajuda esse versículo? Tá? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Como que esse versículo me ajuda? Como que o versículo me ajuda? Aquele versículo que diz de Salmo 23. Todo mundo tem na cabeça: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Como que me ajuda aquele versículo que diz que Salmo 121. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Está entendendo? Então nós precisamos memorizar também a palavra do Senhor. Você precisa estar memorizando a palavra do Senhor. Você precisa guardar. Você precisa, então, ter o hábito de leitura. Porque, irmão, crente que não tem hábito com a palavra de Deus está fadado ao fracasso. Tá? Crente que não tem hábito de ler a palavra de Deus está fadado ao fracasso. Diga comigo, por favor. Crente que não tem hábito com a palavra de Deus está fadado ao fracasso. Você quer fracassar? Não. Eu não quero fracassar. Então, para que a gente não fracasse, a gente precisa ler a palavra de Deus. E eu estou falando de ler. Eu nem estou falando ainda de aqueles estudos longos, prolongados. Nada disso, não. É ler. Leia. Só de você ler a palavra, você não precisa nem naquela hora, naquele dia, entender nada. Mas depois você lê a primeira vez, você vai ler, né? Aí você torna a ler outra vez, daí a pouco começa a surgir assim, coisas que você jamais imaginou. Porque a palavra por si só, ela é reveladora. Está entendendo? Então você lê o livro de João hoje, esse mês. Aí o ano que vem você lê ele pela segunda vez.